Você já reparou que mesmo querendo falar, você prefere ficar calada? No relacionamento, em alguns momentos você engole o que sente para evitar briga. E isso diz mais sobre você do que você imagina. Hoje vamos descobrir por que você se cala, o que isso revela da sua história emocional e como começar a encontrar voz no seu relacionamento. Mas antes, eu vou pedir para você deixar seu like, inscrever-se no canal, porque assim eu consigo trazer mais vídeos sobre autoconhecimento e amor saudável. Para começar, a gente precisa reconhecer o padrão. O que significa calar-se no relacionamento? Significa você evitar dizer o que sente, aceitar o que não está bem só para manter a paz. A pessoa se cala tentando evitar desconforto ou discussão, buscando um alívio temporário. E também pode ser uma forma de autoproteção, diante de um sentimento de sobrecarga emocional. Um estudo de 2024 analisou esse silêncio nas relações. Como ele é vivido, quais os motivos e quais as consequências para a qualidade da relação. Esse estudo mostrou que o silêncio dentro da relação, embora pareça uma tentativa de evitar conflitos, acaba gerando uma distância entre o casal. Você já fez isso? Já utilizou o silêncio para evitar um conflito? Para esse vídeo, me deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a sua história. O que isso revela segundo a psicologia? Uma das primeiras coisas é o medo da rejeição. O medo da rejeição é uma das causas mais comuns do silêncio nos relacionamentos. Ele costuma surgir quando em algum momento da história emocional a pessoa começa a associar o expressar-se ao risco de perder a pessoa que ama. Vejo pessoas que dizem: eu prefiro engolir o que sinto do que correr o risco de afastar o outro. A mente cria uma lógica inconsciente. Se eu mostrar o que sinto, o outro vai se afastar. Então, calar-se passa a ser uma tentativa de preservar o vínculo, ainda que à custa da própria autenticidade. Como isso aparece no comportamento? A pessoa evita dizer quando algo o incomoda, prefere concordar a arriscar desagradar, sente culpa ou medo de ser difícil ao se posicionar. Outras vezes, o silêncio é o medo do confronto. Já tem de casais que dizem: a gente quase não briga, mas também quase não se fala sobre o que realmente importa. Há pessoas que cresceram em ambientes onde o conflito era sinônimo de descontrole, gritos ou punição. Por isso, qualquer desconforto atual desperta ansiedade. O silêncio aparece como uma forma de evitar o caos. A mente cria uma equação: falar é igual a brigar. Então, calar é uma forma de tentar manter a harmonia, ainda que falsa. Mas no longo prazo, esse tipo de silêncio acumula ressentimento e distância emocional. Quem tem medo do conflito aprendeu que a paz depende do silêncio. Mas no fundo, essa paz é só uma pausa entre as dores não ditas. E que fique claro, se não há verdades, não há encontro. Vejo pessoas que vivem tentando adivinhar o que o outro quer, o que o outro sente, o que o outro precisa, e esquecem de si mesmas. Esse padrão se forma quando a pessoa aprende que para ser aceita, ela precisa se moldar às expectativas do outro. Um mecanismo descrito por Winnicott como a formação de um falso self. Desde cedo, a pessoa percebe que ser autêntica pode gerar rejeição, mas agradar garante aceitação. Com o tempo, expressar o próprio desejo pode gerar culpa, e calar-se parece um caminho mais seguro. Como isso se manifesta? Dificuldade em dizer não, sensação constante que precisa manter o outro bem, falta de espontaneidade no relacionamento. Quando você vive para agradar, o amor que recebe não alimenta, porque ele não chega a quem você realmente é, e sim a versão que aprendeu a ser para não perder o outro. Muitos adultos amam tentando curar feridas antigas. Já vi pessoas que buscam no parceiro aquilo que faltou nos pais
Escuta, acolhimento, atenção. O silêncio no presente muitas vezes é um eco do passado, onde a fala não tinha espaço. Como isso ecoa na vida adulta? Muitas vezes em tolerância excessiva em situações injustas. Autoimagem fragilizada, sensações de invisibilidade afetiva. Quando uma criança cresce sem ser ouvida, o adulto que se torna fala pouco. Não porque não queira, mas porque aprendeu que ninguém escutaria mesmo. E há também quem saiba mesmo, mas duvida da própria percepção. Acho que estou exagerando, deve ser coisa da minha cabeça. Isso é reflexo de uma voz interior que foi desvalorizada. Mesmo sem críticas externas, há quem silencie, porque internalizou uma voz crítica e punitiva. Um superego severo. Essa voz interior diz: você está exagerando, ninguém quer saber disso, você não tem razão. Com o tempo, a pessoa se convence de que suas emoções não são legítimas e se cala antes mesmo de falar. O silêncio é multifacetado. Às vezes, proteção, outras vezes, aprendizado. Mas, em todos os casos, ele carrega uma história emocional. E compreender essa história é o primeiro passo para aprender uma nova forma de se expressar. Quando você aprende de onde vem o silêncio, ele deixa de ser uma prisão e começa a ser uma escolha consciente. Como começar a encontrar sua voz no relacionamento? Vamos para uma prática concreta. Identificar momentos em que você se cala. Segundo, expressar num grau pequeno o que você sente. Terceira, validar a sua voz consigo mesma antes de externar. Essas 3 práticas são o início. Porém, a psicoterapia é um espaço seguro para você trabalhar todas essas questões que eu falei no vídeo. Eu realizo esse tipo de atendimento. Se você quiser fazer psicoterapia comigo, eu vou deixar o contato no primeiro comentário fixado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal e compartilhe com pessoas que precisam ouvir isso. E me deixe aqui nos comentários, não vou mais me silenciar. Assim eu compreendo que esse vídeo fez sentido para você. E até o próximo!